Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, conceda-nos a graça da docilidade para acolher a palavra de Deus, a compreensão e vivê-la. Nossa Lexio Divina, com Mateus 8, de 1 a 10. Naqueles dias, novamente, uma grande multidão se ajuntou e não tinha o que comer. Por isso, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se os mandar em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. Seus discípulos lhe responderam: Como poderia alguém aqui no deserto saciar com pão a tanta gente? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Mandou que a multidão sentasse pelo chão e, tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que eles os distribuíssem. E eles os distribuíram à multidão. Tinham ainda alguns peixinhos. Depois de os ter abençoado, mandou que os distribuíssem também. Eles comeram e ficaram saciados. Dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos. E era cerca de 4.000 pessoas. E então os despediu. Imediatamente subiu para o barco com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa é a segunda multiplicação de pães que Jesus faz, mas tem uma diferença das duas. A primeira, Jesus está numa região dos judeus. E é interessante, ele faz aquela multiplicação, tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos, e ele alimenta, era em torno de 5.000 homens, e narra Mateus, sem contar as mulheres e as crianças, e no final sobram 12 cestos de pães. Olha que coisa interessante, porque Jesus faz aquele milagre entre os judeus, até mesmo o significado é para os judeus. Ali, 12 cestos representam as 12 tribos de Judá. Já é uma compreensão de que Jesus é também descendente de Abraão. Maria, sua mãe, é descendente de Abraão. José, o pai que adota Jesus, também é descendente de Abraão. E, portanto, judeus. Ele é aquela promessa que Deus fizera e que os profetas tanto anunciavam. Ele, ao fazer esse primeiro milagre da multiplicação dos pães entre os judeus, faz a compreensão e o entendimento, faz com que eles entendam, compreendam que ele é a realização da promessa. Mas agora Jesus faz essa multiplicação desses pães e que alimenta 4.000 pessoas entre os gentios, numa região lá da Decápole, uma região dos gentios, para mostrar. E ele tinha passado 3 dias pregando um verdadeiro retiro, para mostrar que o anúncio do Evangelho não é só para os judeus, é também para todas as pessoas. Por isso ele pregou entre os gentios. E o que é interessante, essa nova multiplicação de pães, agora entre os gentios, o que alimenta 4.000 pessoas e sobra 7 cestos. 7, biblicamente falando, indica uma totalidade, uma perfeição. Por isso que os 7 cestos que sobram entre os gentios está mostrando que é para atingir, para alimentar com a palavra e com o alimento a toda a humanidade. Esse segundo milagre, ele é uma expansão até nós.
não fica mais só entre os judeus. Nós somos considerados aqueles, aspas, os gentios, porque não somos da raça dos judeus. Mas a boa nova, esse texto, que maravilha, quando Jesus prega e multiplica pães e alimenta a população dos gentios, daqueles fora de Israel, fora da raça dos judeus, está indicando que a palavra é para todos. Mas tem um detalhe: aquela multidão foi a Jesus. E quando nós pensamos em nós, o primeiro ensino é esse: irmos a Jesus. Irmos a Jesus para ouvir a sua palavra. E o fato de ser 3 dias já está nos indicando que nós precisamos sim, muitas vezes, nos recolhermos, fazermos retiros, participar de seminários, congressos, participar de formações, porque nesses congressos, nesses retiros, falamos em nome de Jesus. É o ensinamento de Jesus que os pregadores falam. É em nome de Jesus que nós vamos receber a formação nos retiros, nos encontros. Portanto, o primeiro passo nosso é irmos a Jesus para recebermos a sua palavra. E é interessante. O primeiro ponto que Jesus atende é a necessidade espiritual. Ele primeiro prega para o povo, ele primeiro anuncia o Evangelho, anuncia a misericórdia de Deus, convida ao arrependimento dos pecados para a obtenção do perdão, para a obtenção da misericórdia divina. Mas não fica só nisso. Jesus também providencia o alimento. Isso está querendo dizer que quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós vamos a Ele para acolher a sua palavra, para receber o anúncio do Evangelho, Ele também abençoa o nosso trabalho. Ele abençoa todas e vem em socorro das nossas necessidades. Outro ensino de Jesus, Ele, depois de os ter abençoado, Ele abençoa o alimento, indicando que é a providência divina. Por isso que, quando vamos a Jesus para ouvir a sua palavra, e no ouvir a palavra de Deus, nós saímos com o desejo de vivê-la. E nesse desejo de vivê-la, o desejo de seguir o ensinamento de Jesus, claro, nos convida a muitas vezes renúncias da vida que nós estamos levando para uma conversão. E uma certeza: a providência divina nunca nos abandona. A providência divina, com a nossa participação. É interessante que nos 2 milagres, Jesus quis a participação humana. Jesus quis os pães que eles tinham e os peixinhos que eles tinham. Isso quer dizer, com a nossa participação, com o nosso trabalho, pedindo a bênção de Deus, o Senhor não nos falta. Vem a providência divina a partir também da nossa participação. Então façamos um compromisso agora ao Senhor, de irmos a Ele e de também fazermos a nossa parte. Naquilo que for, que depender de nós, com a certeza de que Ele nos abençoa e não nos desampara. Muito pelo contrário, nos abençoa espiritualmente e também materialmente. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Face de Cristo, resplandecei em nós.